então, ao senhor Francisco Verflut. Nós vamos dar sequência aqui. Agora é chegado o momento de mais um painel no nosso encontro, aqui no nosso fórum. O tema agora, Nova Indústria, Tecnologia e Inovação. É o último painel, a última conversa que nós vamos ter aqui no nosso encontro, no Fórum Econômico Brasil-Índia. E, para tanto, para moderar essa conversa, nós já vamos convidar aqui ao palco, ela que vai moderar, a diretora de negócios da Apex Brasil, Ana Paula Repesa. Para debater esse assunto, nós convidamos o vice-presidente de Relações Institucionais da Embraer, José Serrador. Também a presidente da Plataforma de Empoderamento Feminino e líder do Programa de Mulheres em Inovação, Ciência e Empreendedorismo da Câmara de Comércio dos BRICS, Ruby Sinha. Convidamos também o vice-presidente da Stefanini, Ailton Nascimento. Convidamos o diretor da WEG, Daniel Godinho. E o diretor de Sustentabilidade para a América Latina, da TCS Brasil, François Dossard. Muito bem, enquanto todos vão se cumprimentando e se acomodando, eu gostaria só de lembrar que foi perdido na verdade, estão buscando uma bolsa azul. Se alguém, porventura, encontrou ou encontrar, por favor, procurar a nossa produção. Obrigada. Muito bem, podem se acomodar, por gentileza, com a palavra a moderadora. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aqui a todos os presentes. Sabemos que a gente vem aí de uma jornada de BRICS, né, desde a semana passada, e é muito importante que a gente possa também ter essas discussões bilaterais, como a gente está tendo aqui hoje. Agradecer também aos painelistas que gentilmente aceitaram o nosso convite para estar aqui e compartilhar um pouco da experiência com a Índia e sua visão de futuro a respeito das relações bilaterais entre Brasil e Índia, né? Esse painel, o objetivo dele é a gente falar um pouco mais sobre possibilidades de cooperação e ampliação da integração econômica entre Brasil e Índia, principalmente em setores ligados à indústria, né? Nós tivemos aqui discussões relacionadas, por exemplo, à indústria farmacêutica, que é uma indústria que por si só carrega um grau de inovação muito, muito grande e que demonstra, né, a complementaridade entre os dois países. Enquanto a Índia é um dos maiores fornecedores mundiais de insumos, o Brasil é o 5º maior consumidor mundial de medicamentos, então uma complementaridade clara aí entre os dois países, e que nesse esforço de diversificação da pauta bilateral de comércio exterior entre os dois países, o setor farmacêutico deve servir de exemplo, assim como outros que nós vamos ouvir aqui ao longo do nosso painel. Então, o nosso painel está muito focado nessa potencialidade das políticas públicas para adensamento das cadeias industriais. Para adensamento das cadeias industriais entre Brasil e Índia, né? E nós temos aqui representantes de setores industriais diversos, né? Temos aqui a Embraer, que vai falar sobre conectividade, mobilidade. Temos uma representante de um tema transversal a todas as indústrias, que é a questão do empoderamento feminino, que para o Brasil é uma política pública importante, relevante, especialmente nesse governo, e que a Índia também vem trazendo exemplos muito concretos, né? Temos o Ailton, representante
Stefanini, que vai falar sobre a parte de tecnologia da informação e inovação. O Daniel Godinho, que vem falar aí um dos nossos maiores orgulhos, não fique com ciúme, por favor, é porque o Godinho é mineiro também, então eu tenho que, né, privilegiar, tem uma coisa de mineiridade aqui, mas a WEG, né, que é essa nossa indústria que está no mundo inteiro e também na Índia, e por fim o François, que representa a TCS, que é, na verdade, uma grande ponte entre Brasil e Índia, além de ser um amigo muito querido. A TCS faz essa ponte entre Brasil e Índia e, com certeza, consegue trazer aí uma agenda bastante interessante para todos nós. Como nós estamos com um horário um pouco adiantado, vê que eu sou a menina da hora, né? Porque de manhã eu falei, ó, estamos atrasados. Aí agora eu estou falando de novo que já estamos com o horário adiantado. Eu vou fazer só uma pergunta geral para todos os representantes do painel, para que vocês comentem, obviamente, dentro da realidade da indústria de vocês ou da temática, como é o caso da Rubin, da temática que trabalha, mas como é que a relação Brasil-Índia, no seu segmento, como é que a relação pode avançar, principalmente considerando as políticas públicas de adensamento industrial dos dois países, no nosso caso especificamente, o Nova Indústria Brasil, que busca, né, trazer uma maior produtividade para a nossa indústria, uma desconcentração de mercados, uma diversificação de setores. Então, eu passo para cada um de vocês para fazer os comentários dentro das suas respectivas realidades. Obrigada. Obrigado, Ana. Primeiro, falar da enorme satisfação aqui de estar nesse painel, falando da relação Brasil-Índia, um parceiro absolutamente estratégico para a Embraer. Não podia deixar de fazer aqui uma saudação especial ao nosso senador, presidente da Apex, Jorge Viana, que tem feito um trabalho extraordinário à frente da Apex. Ele levou a Apex para um patamar estratégico e muito importante aí na dimensão internacional. Nosso embaixador Alex Giacomelli também tem sido parceiro incansável da indústria, e o nosso secretário executivo Márcio Elias, que participou e que tem também atuado de uma forma importante com a Nova Indústria Brasil e uma série de dimensões nessa importante tarefa da gente reindustrializar o país e conseguir inserir o Brasil nas cadeias internacionais de valor, né? Bom, falar um pouquinho de Índia, eu vou colocar aqui alguns 3 ou 4 grandes elementos que a gente vê no campo aeronáutico. Primeiro, acho que dizer que, quando a gente olha o setor aeronáutico, talvez seja um dos setores mais assim, emblemáticos, onde a gente pode observar o potencial da integração das cadeias produtivas e o potencial de ampliar a conectividade entre os países, né? A gente olha a Embraer é a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, né, com atuação no ramo da aviação executiva, da defesa e segurança, da aviação comercial. E quando a gente olha a Índia é o terceiro maior mercado de aviação do planeta, né? É o maior importador individual de produtos de defesa do planeta, né? E um país que apresenta desafios muito parecidos com o Brasil do ponto de vista de conectividade. A Índia tem uma indústria aeronáutica pujante, né? Aqui, o François aqui é uma empresa do Grupo Tata, o Grupo Tata é um grande exemplo, a Embraer também tem parceiros locais, e essa complementariedade, ela está muito aquém, quer dizer, o que a gente está apresentando hoje está muito aquém da potencialidade, né? Quando a gente fala da nossa estratégia da Embraer na Índia, eu diria que a gente tem dois grandes pontos aí. O primeiro ponto é a questão da conectividade, né? Quer dizer, quando a gente olha o mercado indiano, a Embraer tem 1.500 aviões regionais voando no mundo e somente 50 na Índia. Então, você vê a quantidade de oportunidades que a gente tem. E quando a gente olha e analisa a malha aérea indiana, ela é muito parecida com o Brasil. Há um gap grande dos aviões de médio porte. Existem muitos aviões de pequeno porte, os turbohélices, e muitos aviões de grande porte, os chamados narrowbodies, acima de 180 lugares. Em razão disso, a gente vê que as malhas regionais, elas não estão se fazendo presentes, e é por isso que ambos os governos, o governo brasileiro e o governo indiano, têm feito um projeto muito importante de investimento de aeroportos. E no caso da Índia, tem uma política pública que eles criaram, que é a UDAN, que significa todo cidadão tem o direito de voar,
né? E o UDAN, o esquema UDAN, tem sido muito representativo no sentido de estimular a aviação regional. E a Embraer conseguiu, aí, dentro do esquema UDAN, ter um grande cliente, que é a Star Air, que já está operando aviões regionais da Embraer no mercado indiano, né? E a segunda dimensão é a dimensão da chamada defesa e segurança, né? A Embraer, dentro dessa colaboração, né, de transferência de tecnologia, investimento local, escolheu a Mahindra, que é um grande grupo empresarial indiano, para atuar no mercado de defesa e segurança, ter a possibilidade de, por exemplo, participar desse grande projeto de modernização da sua frota de cargueiros médios, né? Existe uma grande oportunidade que está sendo discutida e a Embraer está emparcerando, e nesse contexto, para compartilhar aqui, quase que em primeira mão, a gente recentemente decidiu abrir uma subsidiária da Embraer na Índia. Essa subsidiária ela vai ser a ponte da empresa no Brasil com as várias dimensões que a gente está desenvolvendo, de tecnologias, relação com as universidades, transferência de trabalho, de fornecedores, busca de parceiros estratégicos e, por óbvio, também aprofundamento das oportunidades de mercado. Então, essas são as grandes dimensões da Embraer na Índia, mas reiterar aqui como a gente tem visto a relação Brasil-Índia muito aquém, tem uma oportunidade muito grande. Estamos muito entusiasmados aí com a visita do primeiro-ministro, uma visita de Estado muito importante para o Brasil e muito importante para a colaboração entre os nossos setores. E, por fim, agradecer mais uma vez aqui, mais um seminário da Apex aqui, e parabenizar a todos pela realização. Obrigada, Serrador. Ruby, por favor. Hello, am I audible? Yeah. Hello, everybody. Good afternoon to you, and namaste. Thank you for inviting me here. And it's been a wonderful experience visiting your country and your city for the first time. I have a lot of industry leaders over here from the technology space, from the aero industry, and they are giants themselves. So what I would like to focus on right now is as an woman who's working in this field of women empowerment and across the BRICS Plus countries, what is it that I have my impressions on? And one thing that I would like to first start off is with the fact that India and Brazil both have a long bilateral relationship, but both were known as IT services hubs, but now they have a strong manufacturing presence also. But one thing that I've always noticed, and you've also noticed, is the Global Innovation Index parameters. And if you look at the 2025 GI Index, India ranks at number 14 out of 133 countries, and Brazil ranks at number 50 out of 133 countries. So this actually shows that we've really gone up in terms of innovation. India in the last 10 years, from 2015, where we were in the rank of 80 or something, we moved up to the rank of 40. But out of this entire thing, what comes across is that the private sector investment in R&D, and I have a lot of private sector giants sitting here, and my query to you is, if you look at the private sector investment in R&D in both our countries, in India, it's roughly around just 0.6% of our GDP. Whereas in Brazil, it's slightly over 1%. So a lot of it is coming from government incentives, public support, public sector enterprises, etc. So maybe there's something that for the future, because as our Honorable Prime Minister Modi ji has also said that innovation is no longer a choice, it's an imperative for everybody. So how do we move to the next level, unless until we get stronger private sector investment? So maybe even in manufacturing technologies, because the future now is manufacturing across all sectors. How is it that we create bridges between both the countries so that tax incentives for companies to invest in R&D, tax rebates, support, something like that, the ecosystem has to be created, because that's the future. And in India, we've already started to focus a lot on innovation in terms of government support by initiatives like Startup India. There's the Atal Innovation Labs, where Atal Tinkering Labs actually focus on school students also. So all that is happening, but personally, I feel that the private sector's support is more needed. One, in
this aspect, and the second in academia-industry collaboration. If we are looking at a future where the jobs that exist now will actually change, which is a future which is very technology-driven, then that's one area where there has to be global collaboration. Since the time I've been here, I've been meeting a lot of organizations, and when I was in Moscow recently, I met a lot of similar organizations. I saw there's so much of research happening, like the Indian Institutes of Science, etc., in India. But maybe industries should invest not just in an ecosystem of, a community ecosystem, which is more geographically oriented, but more into structure and process-oriented ecosystem, which is more into technology focus. And that's what will help the future. And the third thing that I would like to really focus on is inclusivity. This is what the declaration yesterday also talked about, inclusivity. And when I'm talking about inclusivity as a woman, I'm saying that just around 20% of women are involved in manufacturing globally. If you're looking at growing, and according to the World Economic Forum, there are around 170 million new jobs to be created in the next 5 years or so. Of course, there will be around 92 million jobs which will become redundant also. But still, there's a balance of 78 million jobs. Where will you get the people for that from if you don't include half the population, which is women more? So maybe investing more in cross-border linkages through organizations, investing in more in women-related startups is something that, especially in the manufacturing field, is something that I would request the industry to look at and grow. Thank you very much, Ruby. Thank you. Ailton, por favor. Obrigado. Primeiro, quero agradecer à Apex por essa oportunidade. Estamos aqui. Agradecer ao Juliana pelo empenho que tem tido nesses eventos, né, colocando o Brasil posicionando o Brasil dentro de um movimento importante, principalmente aqui na minha indústria, que é a indústria de tecnologia da informação. Falando rapidamente, quem não conhece, nem todos conhecem o Grupo Stefanini, nós somos um grupo empresarial nacional, 100% nacional, mas com presença global. Estamos em 46 países, em todos os segmentos. Atuamos praticamente todos os segmentos da economia e temos operações na Índia. Então, temos operações, nossos escritórios estão principalmente em Noida e Hyderabad e atendem a diversos países a partir dessas localizações. O que eu tenho a dizer aqui sobre essa cooperação, possível cooperação, tanto o Brasil quanto a Índia são grandes em tecnologia. A Índia, obviamente, todos conhecem como um gigante global de tecnologia, né? Nós atendendo praticamente a todo mundo, né? O Brasil foca mais no atendimento aos países latinos, né? Quando falamos de exportação de serviços, integração, e também a parte continental da Europa, assim, que a Índia está muito mais presente nos países anglo-saxônicos, né? Mas também atende a diversos outros países. Temos aqui um bom exemplo da TCS, que está no Brasil já há muitos anos e com sucesso, né, com uma presença forte. Nesse momento do desenvolvimento do mundo, em termos de novas tecnologias, o Brasil, com o seu plano da nova indústria, e também outros planos dirigidos, como o Plano Brasil Digital 2030, 30+, nós abrimos diversas oportunidades. Então, o que nos apresenta em termos de possibilidades de cooperação, justamente essas frentes que nós abrimos e precisamos modernizar. Estamos num trabalho intenso de modernização em várias frentes, né? E o Brasil
tem uma competência muito grande, principalmente pelo conhecimento de negócios dessas frentes, de aplicar as soluções de inteligência artificial e tem feito isso com grande competência. Né? Todos veem aí o desenvolvimento e sucesso do nosso setor financeiro e alguns grandes projetos desenvolvidos aplicando inteligência artificial, onde nós melhoramos a qualidade do produto nacional em diversas áreas. Então, agora, recentemente, aqui no BRICS, nós estamos lançando a ideia de um laboratório digital do bloco econômico, que pode cooperar pelo intercâmbio de tecnologia, projetos e soluções já implementadas, que geram resultados e que podem ser aplicados em outros países dentro do nosso bloco econômico. Então, olhando por essa ótica, eu vejo que um dos grandes colaboradores nessa frente é a Índia. Né? Como eu já falei, um gigante global. E aqui, com um intercâmbio entre soluções e ideias, nós teríamos só a ganhar. E vice-versa, como eu já disse, dado as nossas competências, o nosso grau de resolutividade já notório, né, no mundo, em termos de desenvolvimento de ideias e soluções aplicadas à tecnologia, pode ser também de valia para a Índia. Então, eu só vejo vantagens dessa nossa troca e acredito que, como próximos passos, começamos a olhar as frentes onde nós podemos ser fortes um para o outro e acelerar a introdução de tecnologias e a modernização das nossas indústrias, dos nossos segmentos. É o que eu vejo nesse momento de abertura de cooperação tecnológica. Obrigada, Ailton. Godinho, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao presidente Jorge Viana e aqui da amiga Ana Riqueza pelo convite, de estar em nome da VEC aqui com vocês na tarde de hoje, nesse fórum tão especial. A VEC é uma empresa brasileira global, que hoje conta com 66 fábricas em 18 países do mundo. Atuamos em 135 mercados com os nossos produtos e soluções. Temos hoje 47 mil colaboradores. Somos 47 mil colaboradores, sendo que cerca de 2 mil destes estão hoje na Índia, em 4 fábricas da VEC, que hoje produzimos motores elétricos de baixa e média tensão, aerogeradores, hidrogeradores, soluções de automação e, nos últimos anos, a VEC vem crescendo muito na Índia e a VEC está muito focada em crescer cada vez mais neste país. E quando a gente olha para frente e tenta imaginar alguns vetores de crescimento, algumas oportunidades concretas de uma cooperação bilateral, nós procuramos olhar, e eu sempre escuto com muita atenção o embaixador André Corrêa do lado, a gente está olhando para o futuro, olhando para a sustentabilidade e transição energética. Essa é a visão de futuro da VEC. Nós procuramos alinhar a nossa oferta de produto com o que nós enxergamos de oportunidade na tendência da transição energética. Então, basicamente, a gente enxerga 4 grandes frentes que dialogam diretamente com a transição energética. Elas são eficiência energética, eficiência operacional, e nós chamamos de eficiência operacional digitalização, eletrificação de processos, automação, energias renováveis é a terceira frente, e a quarta frente, mobilidade elétrica. E aqui eu vou citar alguns exemplos do que a gente vê de futuro de colaboração, cooperação e crescimento no Brasil e na Índia, dentro dessas 4 verticais. Eu vou começar pela última, mobilidade elétrica, com o disclaimer de sempre, aqui mais devido do que nunca, se tratando de um fórum Brasil-Índia, de que a mobilidade elétrica, obviamente, anda de mãos dadas com, enfim, os motores a combustão, e em especial com os nossos biocombustíveis. Biocombustíveis, a gente sempre se refere a eles como patrimônio nacional, e patrimônio nacional a gente defende, a gente protege e a gente abraça. É isso que a gente faz com biocombustíveis, lembrando sempre que há espaço para todos, há espaço para soluções híbridas, etanol elétrico, e é o que a gente pretende e tem como visão não só para o Brasil, mas também para a Índia. Achamos que aí nós temos uma oportunidade super interessante para explorar, e a VEC fabrica motores elétricos, inversores, baterias e toda a infraestrutura de recarga. E a gente acha que aí temos um
um grande vetor de crescimento olhando para frente. Eficiência energética, aqui um dado rapidamente que eu sempre cito e surpreende a maioria das pessoas, cerca de 50% do total da energia elétrica consumida no mundo vem de motores elétricos. 50%, pessoal, metade. Então, vocês imaginem que uma agenda de eficiência energética que traz consigo redução do consumo de energia elétrica, aumento de produtividade e redução de emissões pode gerar em termos de oportunidades. E está aí uma outra frente que nós apostamos muito. A VEG hoje desenvolve os motores elétricos mais eficientes do mundo e levamos recentemente esta produção para a Índia. A nossa última fábrica na Índia é justamente a fábrica do nosso core business, que são os motores elétricos de baixa tensão. E aí nós temos um espaço muito grande, inclusive regulatório, nos dois países, que exigem hoje índices muito abaixo daqueles exigidos em regiões como a Europa e nos Estados Unidos. Então, essa é uma frente necessária que nós precisamos avançar e achamos que também temos uma grande oportunidade. E eu vou fechar falando de energias renováveis. Citei para vocês que nós fabricamos aerogeradores na Índia e no Brasil, com engenharia na Índia e no Brasil, com centros de P&D na Índia e no Brasil. E lá nós fabricamos hoje, e aqui no Brasil também, a nossa geração de aerogeradores 4.2 megawatts. A VEG agora está fabricando no Brasil a nova geração de 7.0, numa parceria com a Petrobras, inclusive, o BNDES, e certamente vamos levar isso à Índia, porque nós enxergamos aquele país um imenso mercado para desenvolvimento e penetração de energias renováveis. E termino citando a oportunidade de solar, que a Índia é um dos grandes faróis do mundo, mas solar aliada a baterias, sistema de armazenamento de energia em baterias, que a VEG hoje fabrica no Brasil e queremos levar ao mundo, porque sabemos que essa é uma grande tecnologia do futuro, porque sem ela nós não teremos uma maior penetração das renováveis intermitentes eólica e solar. E o caminho da Índia e o caminho do Brasil seguem nessa direção. Então nós achamos que essa equação tem que ser respondida junto com soluções de bateria, que a VEG também enxerga como um grande potencial para a relação bilateral dos dois países. Obrigada, Godinho. François? Muito obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer ao meu irmão, senador presidente Juliano Leonardo, por o convite hoje. É um prazer sempre, né? Estar junto. A gente estava pouco tempo atrás em Paris, agora estamos aqui no Rio de Janeiro, cidades simpáticas, né? Vamos dizer assim. Eu tenho a honra de representar o Grupo Tata aqui no Brasil. O Grupo Tata é um grupo que eu acho que muitos brasileiros não conhecem muito bem. É um grupo que tem um valor de mercado de 400 bilhões de dólares. Imagine, são 5 Petrobras, e aqui pouca gente conhece. E eu trabalho numa das empresas do Grupo Tata, que chama da TCS, e a TCS é a metade do Grupo Tata. Ela seria 2 Petrobras e meia, em termos de valor, uma empresa de 600 mil pessoas. E a gente está no Brasil há 23 anos atrás. A gente passou 6 mil colaboradores, estamos rumo a 7 mil em novembro, chegando em 18 meses a 10 mil funcionários. Então, eu posso dizer para os nossos amigos indianos que o Brasil é um país muito acolhedor, onde as nossas empresas indianas podem crescer e fazer bons negócios. Agora, Ana, só um ponto que eu vou acrescentar no que a Ruby estava falando, de inovação. Eu acho que inovação é um ponto que é muito importante. Quando a gente olha o ranking mundial da inovação, Índia e Brasil não estão bem colocados. Eu acho que ali tem um desafio que as duas nações podem tentar trabalhar juntas. E eu vou dar um exemplo muito concreto de uma coisa que a TCS está fazendo, para ilustrar um pouquinho essas colaborações que podem existir entre os dois países. Nós vamos inaugurar dia 22 de setembro, o que a gente chama o Spaceport em São Paulo. O que é isso? Então, é um espaço físico de 1.200 metros quadrados, imagina 1.200 metros quadrados de pura tecnologia, onde a gente vai criar um ecossistema com
A gente está dentro do INSPER, então, uma faculdade, uma universidade no Brasil, com professores, alunos, muitas startups, muitas empresas que são os nossos clientes, penso em Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, e a própria TCS. E juntos nós vamos co-criar, desenvolver inovação, para justamente poder levar o Brasil, os nossos clientes, num outro patamar de inovação. Então, nós achamos que isso é um bom exemplo de que os dois países podem fazer junto, mais inovação, pensando no que a Ruby estava falando, né? No mundo diverso, inclusive, e o que também a TCS está procurando fazer no Brasil. A gente trabalha muito com projetos sociais, a gente treina jovens de comunidades, a gente dá emprego para eles, e com isso a gente consegue também mudar e ter um impacto em muitas vidas de comunidades, tá? Como eu falei, né? 6 mil pessoas já na empresa, vamos chegar para 10 mil. O nosso sonho é de contratar apenas jovens de comunidade, principalmente em Londrina, onde a gente tem um centro de delivery muito importante. É um desafio, né, que a gente, o Bruno, que é o presidente da empresa no Brasil, e eu temos aceitado, né, de tentar fazer realmente, de só empregar meninos e meninas de comunidade para esses assuntos de inovação, que pode ser realmente, eu acho, uma coisa maravilhosa de cooperação entre os dois países. Obrigado. Obrigada, François. Infelizmente, o nosso painel não pode se prolongar muito, mas eu acho que dessas breves falas que a gente viu aqui, é possível depreender, primeiro, do conjunto de oportunidades que existem, né, entre os dois países, a diversidade de setores e também a diversidade do ponto de vista da inclusão, né, Ruby? François também comentou bastante isso, e eu acho que nunca é demais a gente relembrar, né, que a diversidade, a diferença, ela estimula a criatividade. Então, tanto quanto a gente está falando de um país em que, teoricamente, tem uma cultura um pouco diferente da nossa, mas, certamente, essas diferenças culturais são indutoras, né, de mais criatividade e mais inovação, e também diversidade do ponto de vista de mais inclusão feminina, de jovens carentes, de LGBTQIA+. Então, acho que aqui a gente falou de uma agenda tão ampla que, com certeza, a partir dessas discussões, a gente vai ter outras para dar sequência, dar seguimento, como o Jorge gosta de falar. Já estou vendo ele ali imaginando uma missão para a Índia nesse exato momento, né? A gente vai só ver a data. Mas, então, quero agradecer a todos vocês e já aproveito para convidar o secretário Márcio Elias e o presidente Jorge para... o Giacomelli também, que participou toda essa construção, convidá-los ao palco para a gente fazer o encerramento do evento e agradecer mais uma vez os nossos painelistas. Obrigada, boa tarde.